Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No livro de hoje, gente, eu vou apresentar para vocês o Marcelo Iuca, ex-baterista do Rapa, que eu conheci como Marcelo Fontes do Nascimento Viana de Santana. Marcelo, nascido em 31 de dezembro de 1965, foi meu amigo de adolescência. Então nós partilhamos algumas histórias juntas e esse livro é a biografia dele. Eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho dessa história não contada nesse livro. Então aqui é um vídeo de um pedacinho da biografia dele não autorizada. Marcelo, eu conheci em 1978 para 79, quando o pai dele, o Djalma Viana, mudou para a usina nuclear, para trabalhar na usina nuclear, onde meu pai também trabalhava. Meu pai foi um pioneiro da usina nuclear e nós mudamos para a vila de Praia Brava em 1974, dia 11 de fevereiro, dia 10 de fevereiro. E eu me mudei de lá em fevereiro de 1993. Então, nesse período, meu pai se mudou em 91 e eu me mudei em 93. Yuri nasceu na divisa, nasceu no hospital de Praia Brava. O pai do Yuri ainda trabalha lá na usina nuclear, então a gente tem muita aproximação com aquele lugar. Então, Marcelo, eu tinha lá uns 15 anos para 16, Marcelo tinha aí uns 13 para 14. E ele era uma peste na escola. Marcelo era uma figura. E na época ele tinha o apelido de lombriga. Ele era muito magrinho, muito sequinho. Ele tinha um outro apelido também bem curiosinho, que o apelido dele, eu não vou falar aqui para o YouTube não pegar meu vídeo aí, não censurar. Mas o outro apelido do Marcelo é um apelido para o órgão sexual masculino. E que inclusive disseram que tinha uma mamadeira por aí, inventada aí pelo Olavo de Carvalho, etc. E a minha irmã não sabia que isso era o apelido do órgão sexual masculino. Uma vez um ônibus escolar passou e ela berrou da janela: "Fulano!" E todo mundo morreu de rir porque ela não sabia o que era. E ela berrou no ônibus. Era coisa de Marcelo. E a Marcelo, então, era de uma família, era o Djalma, Luísa. Luísa era professora, trabalhava com a minha mãe. E Marcelo tinha um irmão mais novo, Renato. Aí depois o pai dele se casou novamente, quando se separou da Luísa, então ele tem um irmão, né, que é bem temporão. Então ele morava lá, ele tinha vindo de Campo Grande, naquela região de Campo Grande, Santa Cruz, ele era um menino dali, e ele foi estudar com a gente na escola. Então Marcelo, ele sempre foi uma pessoa assim muitíssimo engraçada. Marcelo era muito extrovertido, a cara dele já era engraçada, e a mãe dele era assim também. Marcelo puxou essa coisa de ser engraçado de Luísa. Luísa era desse jeito. E ela já olhava pra gente rindo. Marcelo também. Aquelas bochechas dele enormes, né? Parecia um fofão. E engraçado que ele fazia umas piadas, assim, na época, que eram muito pesadas. Mas a gente ria. E depois que a gente foi ver a maldade, hoje em dia ele não tem certeza que ele não sentiria orgulho dessas piadas que ele fazia. Mas tem um episódio que foi muito engraçado, porque a gente pegava o ônibus escolar, e o ônibus escolar, ele dava uma volta na vila onde a gente morava. Então, ele passava na frente da nossa casa, mas a gente pegava o ônibus um pouco antes, a gente acordava mais cedo para poder ir sentado no lugar que a gente queria. E então esperava o ônibus dar volta pela vila inteira e também saltava antes, porque a gente atravessava 2 ruas, chegava mais cedo em casa. Nesse dia, tinha uma professora que o marido era um supervisor dos transportes e ela encrencou com a gente, dizendo que ela queria ir sentada. Marcelo se revoltou com aquilo, achou que não, que absurdo, que ele sempre foi bocudo,
ele ficava brigando por igualdade social, aquela coisa toda. Marcelo sempre foi muito bocudo. E daí ele ficou muito injuriado, porque nesse dia todo mundo desceu do ônibus e a gente deixou ela ir sozinha, sentada no lugar onde ela queria, porque ela chegou, tava... Aquilo era estouro de boiada, né, gente? Tocava o sinal da escola, saía todo mundo correndo para ir sentado no ônibus. Sair sentado, porque o ônibus começava a andar, a gente já levantava e ia dançar no ônibus. E ficava batucando e dançando, aquela coisa toda. E essa professora entrava depois e chegava assim, geralmente para o aluno mais, para o estudante mais amorosinho, dá licença que eu quero sentar. E o camarada levantava, dava lugar para ela. Quando foi um dia, ele bateu no ombro de um aluno super amorosinho. Dá licença que eu quero sentar? Não. Se a senhora quiser sentar, a senhora tem que correr mais do que a gente chegar aqui. Ela, que absurdo, eu quero sentar, e fez questão. Ele falou, a senhora quer sentar? Então tá, então a senhora vai sentada, eu não vou mais nesse ônibus. E aí, ele desceu, nisso desceu todo mundo, e o motorista ficou, vem gente, a gente não pode ir. E aquele dia pegou fogo, né? E aí, no dia seguinte, estava lá os lugares marcados para professores, a gente que lutasse para ir sentado do fundo, daquela marcação para o fundo. Marcelo não se conformou com aquilo, e essa professora era uma professora de artes, que ela tinha uma bolsa de palha enorme, cheia de livro. Marcelo sentou atrás dela e fez xixi dentro da bolsa dela, pela beiradinha da poltrona. Ela botou a bolsa no chão, Marcelo mirou e fez xixi dentro da bolsa. E aí ficou todo mundo sentado esperando, porque o Marcelo não desceu e avisou pra gente não descer. Quando ela segurou a bolsa que saiu aquilo pingando. No dia seguinte estava todo mundo na diretoria por causa das travessuras de Marcelo. Marcelo era isso aí. Se encantou com o Zequinha Miguel, que era o professor de artes, aí criou uma rádio na escola com a ajuda do Careca, etc., que era um menino também super engraçado. A gente tem uma rádio lá na Bahia, toca uma rádio lá. E Marcela era essa figura. Aqui tem até uma foto dele com Luísa. Aqui, tá ele e a mãe dele aqui. E Marcelo, a última vez que a gente se encontrou foi em setembro de 2000, que foi 2 meses antes dele sofrer o acidente. Pouquinha coisa antes. Aqui na minha cidade teve uma feira agropecuária e ele veio com o Rapa para fazer uma apresentação do grupo. E aí eu tenho uma última foto, que é essa que eu tô deixando aqui para vocês verem. Foi a última vez que a gente se encontrou. No dia seguinte, a gente se encontrou para almoçar e a gente chamou uns amigos aqui da cidade, né, que eram amigos próximos. Nós fomos almoçar, a gente passou o dia inteirinho, a sexta-feira inteira conversando, a tarde inteira no restaurante, que a gente não levantava, os garçons, querem mais alguma coisa? Traz! A gente não conseguia levantar, lembrando os tempos da escola. E tempos depois, 2 meses depois, ele sofreu aquela tentativa, porque na verdade ele se meteu num assalto, foi uma história muito, assim, obscura, e ele foi perseguido, baleado, ficou tetraplégico, a gente só se lembra dele descendo da ambulância, aquela comoção toda, etc. Mas nessa época a gente já tinha se perdido de Marcelo. Marcelo já estava muito envolvido com o Rapa, ele já estava envolvido com as pessoas da faculdade de comunicação, que eu nem sei se ele chegou a terminar o curso. E nessa época até da faculdade, a gente morava no Rio, em República, Marcelo vivia lá em casa, né, que a gente tinha um apartamento, meu pai tinha alugado um apartamento pra gente morar, e Marcelo ia lá, ficava lá em casa, ele morava em Vila Isabel, mas era um apartamento pequeno, muito apertado, então ele tinha uma técnica de macarrão. Ele cozinhava o macarrão e pegava o fio do macarrão e jogava na parede. Se grudasse, não estava bom. Se escorresse, estava ótimo. Então a parede do lado do fogão ficava coberta de macarrão que o Marcelo jogava para ver se estava bom. Olha o que a gente passava na mão dele. Mas nessa época que Marcelo sofreu o acidente, Marcelo, a gente não estava mais convivendo. E houve uma entrevista, ele deu uma entrevista para aquelas páginas amarelas da Veja, em que mais ou menos ele rompeu com muita gente ali da nossa época, porque ele falou que ele era um surfista de Ipanema, que ele saía lá de Campo Grande, que ele ia surfar lá, e todo mundo falou, pô, Marcelo, você aprendeu a surfar aqui em Mambucaba, você era o maior filhinho de papai, que história é essa? Criou o factoide, teve gente que não gostou disso. Eu falei, cada um faz a sua história do jeito que quer, né?
E aí, Marcelo já não, a gente já não, mas assim, todas as vezes que a gente se falava, tal, ele era sempre amoroso, solícito, etc. E aí eu comprei o livro e fiquei, Marcelo, autografa aqui, porque foi nesse livro, inclusive, que eu descobri que ele foi namoradinho da minha irmã, né, da minha irmã 3, né, da Alba. Mas eu não, ninguém, assim, tinha me contado isso, não. Eu até marquei aqui, onde tá? Que ele foi namorado da minha mãe. Eu falei, Alba, olha isso. E ela deu um papel para ele escrito assim, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Que era uma frase assim que a gente vivia escrevendo no caderno, na contracapa. Isso era muito engraçado. Então ele fala aqui, né, ele conta um tanto aqui, mas ele nunca esqueceu da gente. Mas Marcelo ficou uma pessoa muito inacessível depois. A gente escrevia, pedia para ele ir encontrar a gente nas festas de encontro da galera da época, ele não ia. E aí ele falava, eu vou aparecer, mas nunca aparecia. O Yuri se encontrou com ele numa feira e aí ele fez uma mesa, o Yuri leu esse livro, se encontrou, Marcelo conheceu o Yuri também, foi muito legal, recebeu super bem, tem foto deles juntos. E aí, lamentavelmente, depois dessa, Marcelo sofreu muito com depressão, né, a saída dele do Rapa e aquela coisa toda, imóvel, né? Ele queria muito esse pesquisa de células-tronco. Aí, acho que foi foi 2018, ele sofreu um AVC e ele não ficou bem depois desse AVC, ele não conseguiu se recuperar, ele sentia muitas dores, muitas infecções, ficava internado muito tempo. E aí, quando foi no final do ano, de 2018, ele ficou internado, ele entrou em coma e no dia 18 de janeiro ele faleceu. Foi uma comoção muito grande, né? A gente ter perdido não só o Marcelo Yuca, mas o Marcelo Lombriga. Ele foi um grande pensador, ele deixou uma história muito bonita pra gente. E a mãe dele, a Luísa, não aguentou, um ano depois exatamente, ela faleceu no dia 19 de janeiro. E exatamente o coração dela não suportou ficar sem Marcelo, porque Luísa abriu mão de tudo para cuidar. A vida dela era cuidar do Marcelo. E Marcelo, com aquelas demandas dele, né, aquelas coisas, enfim, ele era uma pessoa muito intensa. E foi uma pena. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, assim, que eu tenho muito orgulho de ter sido contemporânea dele. Apesar de discordar de algumas coisas que ele fez, de apoiar outras tantas, essa é a história que as pessoas vivem uma com as outras. A gente não precisa concordar com tudo para trazer as pessoas no coração. A gente se afina, né? Tem admiração, se afina com um tanto de coisa que elas fazem e que a gente acha legal e outras que a gente reprova, etc. Isso é viver com as pessoas, é ter uma história para contar. E eu tive histórias para contar com o Marcelo. Muitas, né? Ele foi uma pessoa era muito inteligente, muito vivo, muito dinâmico, muito sagaz. E a história que a gente viveu está guardada na minha adolescência, nas minhas melhores lembranças, de quando ele era só o Marcelo Magrinho. E depois que ele ficou famoso, ele foi viver também, né, a vida dele de uma outra forma, mas aquela pessoa que se barrou na minha história, vai ser para sempre. Então esse livro aqui é um livro que hoje você só acha no sebo, não é uma leitura maravilhosa, assim, mas eu queria apresentar para vocês exatamente porque ele foi um personagem que fez parte da minha vida, eu conheci muito de perto e foi muito bacana a história que a gente viveu de amizade, das festas dos luaus, da festa de mendigo, das matanças de aula, de pular a janela de escola, de tomar sorvete na Iopa, de ir para discoteca e entrar no ônibus, ir para cinema e fazer laranjada na casa dele. A Luísa abrir a casa para todo mundo entrar, enfim, milhões de histórias para contar e que ele fez parte. E Marcelo agora é só uma estrela em outra dimensão, mas ele foi uma estrela aqui também. E eu acho que Marcelo, se ele não fosse uma estrela aqui como ele foi, e agora uma estrela do céu, ele seria também uma estrela do mar, ele seria uma estrela. É isso. Gente, então essa aqui é a minha dica para vocês, para conhecer um pouco da história desse pensador. Um beijo enorme, tudo de bom, muito obrigada. Tchau.